Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que vimos novamente aqui apresentar o módulo 3 do dimensionamento de oxigenação. Neste módulo vamos abordar as teorias de cálculo, tá? Como elas são feitas, para no módulo 4 realmente finalizarmos um exemplo de projeto, ok? Bom, vamos lançar aí uma pergunta. O que é qualidade de água? Qualidade de água são as características que a água apresenta, tanto nos seus aspectos físicos, químicos, biológicos e, por que não dizer, estéticos. Porque quando olhamos para uma água, nós conseguimos ter a percepção de que se essa água é de boa ou de má qualidade. Então, o aspecto estético também é uma outra forma de abordarmos aí a coisa. A resposta está aí escrita na tela, tá? A qualidade de água é a somatória de todas as características físicas, químicas, biológicas e estéticas da água que influenciem em seu uso benéfico. Ou seja, o que seria o uso benéfico na agricultura? Ter um ambiente saudável para o nosso sistema de cultura. Bom, quem tem capacidade de incorporar oxigênio na água em tanques escavados e também em tanques revestidos, são mais opções, né? Nós temos opções eletromecânicas de incorporação nos tanques revestidos, mas nos tanques escavados é o fitoplâncton, que através do processo fotossintético permite agregar oxigênio à água, né? E no processo de respiração, dependendo da quantidade de fitoplâncton que nós temos na água, nós podemos gerar um excedente de oxigênio em relação à respiração, servindo esse como um método de incorporação de oxigênio à água. A ação eólica dos ventos, né, também promove ondulações na superfície da água, aumentando a eficiência de troca de oxigênio entre o ar e a água, e a própria diferencial de pressão entre o oxigênio existente na água e o oxigênio existente no ar. Quando há uma diminuição da quantidade da pressão de oxigênio na água, ela tende, por tendência de equilíbrio, a absorver o oxigênio do ar, mantendo os dois ambientes com a mesma pressão de oxigênio, tanto na água quanto no ar. E aí cabe a pergunta: quais os fatores que interferem no fitoplâncton? Um é a colonização, né? Nós podemos usar terra de outros tanques que já foram colonizados, que nós temos ali uma biota que sabemos ser saudável, então nós podemos incorporar parte daquela terra no próprio viveiro novo e ajudar na colonização. O uso de águas já colonizadas, né, também é outro fator que nos permite uma maior rapidez na formação do fitoplâncton, né, e algumas condições de temperatura, pH, que vão interferir no tipo de biota que nós vamos gerar dentro. A energia luminosa, e aí o pessoal do Biofloco sabe bem que para reduzir o bloom de fitoplâncton, nós estamos aí revestindo os tanques com sombrite para diminuir a energia luminosa, exatamente para evitar nos tanques de Biofloco a predominância do fitoplâncton e de bactérias autotróficas sobre bactérias heterotróficas. Bom, a energia luminosa nos forma principalmente algas verdes e azuis, tá? E tanto o excesso de luminosidade quanto a falta de luminosidade podem nos levar a fatores que levem à morte ou não levem à formação do fitoplâncton desejável dentro da água. Ele tem níveis a serem limitados na sua produção e níveis mínimos também aceitáveis para que ele faça sua atuação dentro do ambiente, já que é uma das principais formas de incorporação de oxigênio na água é o fitoplâncton. Este gráfico nos mostra bem a relação entre o crescimento do fitoplâncton e a capacidade de realização de fotossíntese em função da profundidade. Vejam que aqui um excesso de luz, de luminosidade inicial, ela é prejudicial, não é o ponto ideal de formação
do processo de fotossíntese, né? À medida que nós vamos adentrando a profundidade da água, nós vamos tendo uma maior produção de fotossíntese e ela vai caindo à medida que a profundidade aumenta, porque a penetração da luz diminui de acordo com a profundidade. É muito importante a consciência do produtor em ter aquele disquinho de SEC, tá? Ou o pessoal do biofloco, o pessoal dos sistemas politróficos, terem aí o cone de Inhofe, né? Eles se fazem muito necessários a esse ajuste e não dá para fazer sistemas tanto intensivos ou semi-intensivos ou extensivos sem o uso de um disco de SEC para nós controlarmos a presença do fitoplâncton. Este gráfico nos mostra o crescimento do fitoplâncton em relação à intensidade luminosa que nós temos no ambiente. Tanto a falta de luminosidade pode levar à morte total do fitoplâncton, quanto uma irradiação excessiva também pode levar à morte. Nós temos que trabalhar dentro do ponto ótimo de fitoplâncton, tá? Para que nós possamos ter aí uma boa oxigenação da água. Fitoplâncton, pessoal, são plantas, são seres vivos, são bactérias, é uma série de coisas que necessitam, como o milho, como a soja, como tudo, de nutrientes inorgânicos essenciais. Tá? Nós podemos dividir esses ingredientes em macrominerais e microminerais. Os macrominerais seriam o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o potássio, o magnésio, o cálcio, sódio, cloro e a sílica. E a sílica tem uma função especial aos criadores de camarão. A sílica é, em grande parte, responsável pela formação de diatomáceas, que é uma parte muito importante na nutrição de crustáceos. Tá? Como microminerais, alguma quantidade de ferro, manganês, cobre, zinco, boro, molibdênio, vanádio e cobre. Outro fator importante é que a relação nitrogênio-fósforo seja uma relação 10:1, tanto para que nós possamos ter o desenvolvimento do fitoplâncton e das diatomáceas. Aí eu pergunto, como é que nós vamos saber a relação nossa está 10:1? Quando me pedem uma receita de bolo, não tem receita de bolo. Eu preciso saber qual é o nitrogênio presente na água e qual o fósforo presente na água para chegar a uma relação 10:1. Então, cada água tem a sua receita própria, cada água tem seu movimento. Nós podemos aproximar, imaginar alguma coisa próxima, mas muitas vezes nós temos problemas de formação de fitoplâncton exatamente por não conhecermos a qualidade da água, não conhecermos os teores de macro e minerais presentes na água e não conseguirmos estabelecer essa relação nitrogênio-fósforo e 10:1. Esse gráfico vem aqui nos demonstrar exatamente isso, que a concentração de fósforo, tanto insuficiente quanto excessiva, nos causa deficiência de crescimento do fitoplâncton. Então, a relação ideal vai nos dar a concentração ideal que nós devemos ter na água para a melhor oxigenação possível dentro do sistema. É muito importante essa relação nitrogênio-fósforo. Outro fator que altera muito a formação do fitoplâncton é a temperatura, e o tipo de fitoplâncton que nós estamos formando é a temperatura da água. Né? Nós devemos ter aí algumas temperaturas entre 5 a 25 graus, seriam as condições ideais. E uma variação de 10 graus apenas na temperatura da água, nos altera uma proporção de 1,8 para 3 vezes a capacidade de formação em função desses 10 graus de variação na água. Né? Então vejamos que a temperatura também é um grande fator de influência na formação do fitoplâncton.
de fitoplâncton ideal seria a clorofila alfa. Clorofila alfa no campo. Ele vai se medir por uma medição indireta em função do disco de Secchi. As concentrações ideais de clorofila alfa seriam de 60 a 70 microgramas por litro a 150 microgramas por litro. Neste ponto é onde nos permite o maior balanço, né, onde nos permite o maior aproveitamento do O2 em relação ao processo respiratório noturno da planta, dando a maior sobra de oxigênio na água. Isso é medido aí através da concentração de carbono por metro quadrado dia, tá? Porém, é só uma exemplificação teórica, não vamos querer levar isso para dentro da... Quem consome oxigênio no nosso tanque? Né? Quem são nossos verdadeiros vilões aí no consumo de oxigênio? O processo de nitrificação é um processo que consome bastante oxigênio. Para a amônia virar nitrito, ele consome, cada molécula de amônia consome 1,5 molécula de oxigênio, e o nitrito virar nitrato vai mais meia. Então o processo de nitrificação consome 2 moléculas de oxigênio para sair de amônia a nitrato. Okay? Isso no sistema heterotrófico ainda é um pouco maior. A mineralização da matéria de fundo do tanque também consome oxigênio. Portanto, se nós deixamos essa matéria lá no fundo, ela vai ser aí convertida por um processo de oxidação. E todos os processos de oxidação da matéria orgânica também acabam consumindo oxigênio. Então temos aí a mineralização e a oxidação da matéria orgânica também como elementos consumidores de oxigênio. Aqui temos um quadro em que podemos ver as diversas aportadores de oxigênio na água e os diversos consumidores de oxigênio na água, né? Aqui são os aportadores e aqui os consumidores, ok? Vejamos que numa lagoa de Bagre do Canal, de 400 metros quadrados, quase que na sua totalidade do oxigênio incorporado na água é proveniente do processo fotossintético, tá? E que os peixes, no processo de respiração, consomem apenas um pouco mais de 20% do oxigênio que está sendo consumido dessa lagoa, tá? O grande consumidor de oxigênio é a respiração bentônica e a respiração na coluna d'água, que são a decomposição de matéria orgânica, os processos de nitrificação. Esses são os grandes consumidores de oxigênio, tá? E da mineralização e da oxidação da matéria orgânica. Portanto, vejo que os peixes não são o vilão da história, né? Os coitadinhos sofrem quando a gente não põe o oxigênio certo para eles, né? Bom, aqui o Shelton e o Boyle criaram uma formulação matemática que permite nós calcularmos a incorporação de oxigênio na água, né? E o X é a velocidade do vento a 3 metros de altitude, CS é a concentração de saturação do oxigênio para aquela localidade, CP é a concentração de oxigênio para o momento atual do lago, né, do tanque, T é a temperatura ambiente em graus Celsius, e alfa é um fator de correção representado pelo número 0,92. Vocês vão dizer, mas o vento influencia tanto assim? No Aracati deve influenciar bastante. Obviamente que Jaguaribara, Jaguaruana, que já está a 30, 40 quilômetros, e o vento chega com muito menor intensidade, ele vai influenciar menos. E aqui no Sertão Central ele praticamente não vai influenciar nada, porque o ventinho do Aracati chega aqui lá para 7 da noite, 9 horas, já foi embora, já não tem mais vento. Então ele incorpora vento das 7 às 9, né, e com uma intensidade muito menor do que lá na beira da praia. Então,
Essa incorporação pelo vento pode nos ajudar a reduzir o consumo de energia em algumas regiões, né? Ela pode ser um aporte natural que nos auxilia na redução. Obviamente que em estufas ela não vai auxiliar nada, mas em sistemas abertos ela pode nos auxiliar. Resumo, podemos citar aí como fatores de influência do oxigênio a transferência de gás à água, que aí incluímos o vento nessa consideração, a absorção de oxigênio nos sedimentos, né? A respiração animal, a respiração plantônica e a fotossíntese. Tá? Esse é o principal aporte, o resumo que se tira de tudo que se falou até agora no momento e que a partir daí nós já vamos entrar realmente em cálculo de oxigênio. Bom, dentro da dinâmica do oxigênio nós precisamos aí estabelecer algumas equações iniciais, onde DOC seria o oxigênio dissolvido, a concentração de oxigênio dissolvido, corrigida para uma determinada altitude ou para uma determinada pressão atmosférica, isso considerando-se o nível do mar e nível a 20 graus Celsius. Tá? Nós podemos dizer que a pressão atmosférica varia de acordo com essa equação, tá? Onde H é a altitude do local onde nós estamos instalando o nosso sistema. E a percentagem de saturação é o que? É a concentração medida pela concentração de saturação para aquele local em questão. Outro fator a ser considerado, e eu falei muito em pressão de oxigênio, e agora vamos explicar o que é isso. Lembram no primeiro módulo que eu falei que os peixes não respondem à concentração de oxigênio no seu processo osmoregulador? E sim, os crustáceos principalmente, eles respondem à pressão de oxigênio. O ar, a nível do mar, possui 20,95% de oxigênio. Portanto, a pressão do oxigênio no nível do mar é de 159,22 milímetros de Hg. E é a isso que os animais respondem biologicamente. Tá? Portanto, vem aquela questão que eu comentei de trabalharmos sempre próximo a 100% da saturação, entre 60% a 100% da saturação, para que tenhamos um ambiente saudável. Fora isso, também tem o aspecto da degradação da matéria orgânica, fica prejudicada quando os níveis abaixam de 80% também. Então, isso seria muito importante esclarecer esse item e termos isso na cabeça, porque para mantermos a mesma pressão de oxigênio, quando aumentamos a altitude, temos que bombear mais ar, uma maior quantidade de ar para mantermos a mesma pressão de oxigênio. Dentro da dinâmica do oxigênio, o ponto de saturação do oxigênio, a concentração de saturação, varia tanto em função da temperatura, quanto varia em função da salinidade. E ficar buscando em projeto tabela não é muito legal. As tabelas do Boyd, existem diversas outras, do Vinateia, de um monte de autores aí, tá? do Tucker e de outros, que não são exatamente iguais entre si, tem uma pequenazinha diferença entre uma e outra. Porém, eu procurei um modelo matemático em que me permitisse, só em jogando a temperatura e só jogando a salinidade, já me desse o ponto de concentração, o valor correto. Porque é muito mais simples em modelos matemáticos você desenvolver isso. E esse modelo matemático, que essa regressão feita aqui, ela não vai bater exatamente com a tabela. Ela tem um erro de 2,5%. Ela tem uma razão de 0,975, o que matematicamente, dentro de procedimentos estatísticos, é bastante aceitável como margem de erro. Chegamos aí ao fim do módulo 3 e o próximo módulo vamos entrar aí, através do auxílio do Excel, num dimensionamento real de um sistema, tá? Então, aí vocês vão poder ver como é que nós fazemos aí o dimensionamento